minha gente, muito feliz de poder gravar esse vídeo para vocês. Como vocês viram aí o tema, nós vamos falar um pouquinho dos 7 dons do Espírito Santo na nossa vida prática, né? Na nossa vida como mãe, como mulher, como esposa, num contexto geral. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, quais são esses 7 dons do Espírito Santo? Eu trouxe aqui uma colinha para eu não deixar passar nada. Então, são eles a sabedoria, o entendimento, que também é inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência e o temor a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Gente, na nossa vida, como mãe, como mulher, a gente percebe o quanto a gente vive meio que no automático por muitas das vezes. A gente precisa do Espírito Santo de Deus na nossa vida, senão a gente não consegue equilibrar todos os pratos, a gente não consegue. Eu nem gosto dessa palavra de equilibrar todos, dessa frase de equilibrar todos os pratos, né? Porque parece ser uma coisa que é impossível fazer. Mas a gente precisa fazer com honra todos os papéis que nos foi confiado, todos os papéis que nos foi dado. A gente precisa fazer bem o nosso papel de mãe, a gente precisa fazer bem o nosso papel de esposa. Por que foi nos dado tantos papéis? Será que é porque nós somos incapazes? Muito pelo contrário, é porque nós somos capazes de exercer todos os papéis de uma forma melhor, de uma forma que não nos sobrecarregue, de uma forma que a gente não diga aquela frase que eu nem gosto. Nossa, eu vivo na correria. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. E aqui vos fala uma pessoa que a cabeça era tão bagunçada, no sentido de que a ansiedade batia. E eu pensava, nossa, eu preciso fazer isso agora, eu não vou dar conta de fazer tudo que eu me propus para fazer no dia. Era tudo bagunçado. As coisas só começam a se organizar quando a gente decide colocar ordem na nossa vida. Por isso que eu resolvi falar dos 7 dons do Espírito Santo, o que beneficia na nossa vida como mãe e como mulher, na nossa prática mesmo cotidiana. Então vamos lá. Gente, o dom da sabedoria. O Espírito Santo, eu falo que ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo e a gente precisa ser amiga do Espírito Santo, que muitas vezes a gente não é. A gente quer resolver tudo com as nossas próprias mãos, do nosso jeito, com os nossos braços. A gente é muito imediatista, a gente age muito pelas emoções. E a gente precisa colocar ordem na nossa vida. E a sabedoria, a gente só consegue adquirir a sabedoria, que é aquela inspiração, não é aquela coisa de intelecto. Ai, eu preciso de um intelecto para eu ter sabedoria. Não, a sabedoria, ela é meio que intuitiva, ela vem do alto. E é o Espírito Santo que nos dá. E quanto mais eu estou alimentando, engraçado que hoje mesmo eu falei para minha filha, ela falou assim, mamãe, a gente precisa fazer oração hoje, que eu tô tão cansada. Falei, precisa, minha filha, senão o seu anjo da guarda vai ficar fraco, porque imagina, a gente se alimenta de comida. Se a gente parar de se alimentar, a gente vai ficar forte ou vai ficar fraco? E logo ela respondeu, a gente vai ficar fraco e não vai conseguir fazer nada, mamãe. Eu falei, e o nosso anjo da guarda, ele se alimenta de oração. Então, se a gente não fizer, ele vai ficar forte ou ele vai ficar fraco? Aí logo ela respondeu, ele vai ficar fraco, mamãe. E aí não vai ter força pra se aproximar cada vez mais de mim, né? Pra me proteger. Eu falei, exatamente. Ela, nossa, mamãe, eu não sabia disso. Foi tão bonitinho. E é uma forma muito simples, né? Da gente ensinar pros nossos filhos e da gente mesmo ter esse entendimento pra gente, porque não adianta nada a gente ensinar se a gente não faz, né? A gente precisa das virtudes e transferir isso através das nossas ações para os nossos filhos. Senão, tudo que a gente ensinar vai ser hipocrisia, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, aqui eu trouxe um pouquinho, no caso da mulher, para a mulher, a questão da sabedoria,
a sabedoria pra gente, a gente prioriza o que é mais importante. Então o Espírito Santo nos dá sabedoria para priorizar o nosso dia. Por exemplo, a gente tem tantos afazeres no dia. Peraí, isso aqui é importante fazer agora? Será que eu posso deixar para resolver daqui, com um pouquinho mais de tempo, e priorizar essa outra atividade aqui? Então, a sabedoria, ela nos traz esse filtro da prioridade. E para mãe, gente, para nós mães, eu sou mãe, a sabedoria nos dá também aquele ímpeto de ler o coração dos nossos filhos, sabia? Tem até aqui, ó. Nos dá o entendimento que cada indivíduo é único. Eu tenho 2 filhos, né? E para quem tem 2, 3, 4, percebe que nenhum é igual ao outro. Cada um precisa falar de um jeito, tem um jeitinho diferente, responde de um jeito, né? O que dá certo para um não dá certo para outro. Então a sabedoria nos dá essa inspiração de saber o que é melhor para cada um. E aí a gente consegue resolver ali certos problemas, certos conflitos em certas situações. E para a mulher que já é mãe, que tem muitos outros atributos, né? E uma vida de mãe e todos as atribuições, né, que é nos confiado, a gente precisa, com certeza, da sabedoria todos os dias. Eu preciso, tu precisa. Aí, a gente vai agora para o dom do entendimento, que também é chamado de o dom da inteligência. Eu ter vários diplomas não tem nada a ver com isso. Esse dom da inteligência ilumina a nossa mente a compreender algumas coisas, algumas verdades, né? A discernir, no caso. Aí eu coloquei aqui para ficar bem prático pra gente, porque eu também tô aprendendo, gente. Então, eu tô aqui com uma colinha também, tá? E aí, pra mulher, no caso, que não é mãe, auxilia na compreensão da própria missão e valor. Então, a gente evita comparações, buscando isso ou aquilo. A gente passa a ter uma clareza, sabe? Do nosso propósito, da nossa missão, do nosso valor, independente do que as outras pessoas falam. Então, a gente tem a inteligência e o discernimento, a inteligência e o entendimento para discernir entre esses fatores, né? Para entender quais são os meus valores e para agir de acordo com eles. E para nós que somos mães, ajuda, por exemplo, a gente ler os sinais no comportamento dos nossos filhos. Gente, é incrível que às vezes quando a Maitê tá assim, tem um comportamento que eu penso, peraí, eu não vou lá e ajo como antes eu já fazia, que eu acredito que a maioria das mães, né? Aí quando a gente tá nesse caminho de melhoramento, a gente vai parando pra perceber, peraí. E aí eu vejo a atitude dela e eu não repreendo, sabe? Primeiro eu penso, peraí. Então, o entendimento, no caso, a inteligência. Deus nos dotou de inteligência. A gente aqui não usa, muitas das vezes. Aí, primeiro eu paro, penso, peraí. A gente não deve agir ali pelo impulso, pela emoção. Porque nós mulheres, às vezes, dependendo do período que a gente esteja, a gente age sim, pelo impulso e pela emoção. E eu também. Mas aí, quando a gente está trilhando esse caminho de evolução, a gente tenta sempre acender a luz da consciência para que a gente haja de forma correta. Então, a gente começa a ter um entendimento mais profundo, a gente começa a ler os sinais ali por detrás do comportamento dos nossos filhos e a gente passa a acolher de uma forma diferente, a ter mais empatia. Então, Deus nos deu a inteligência também para entender o que se passa, né, com os nossos filhos, para que a gente possa educar no caminho do bem. Então, olha só como um dom espiritual, um dom que o Espírito Santo nos deu, é como se fosse uma costura. Um vai beneficiando o outro. E para as mães,
no caso que eu já acabei de falar, né? Ajuda também a gente entender qual necessidade emocional tá por detrás do comportamento dos nossos filhos. Eu sempre falo, quando eu percebo algum comportamento da Maitê, tem alguma coisa ali, diferente, né, que ela não costuma ter. No dia, por exemplo, vou dar um exemplo. Dela tá aquele dia hoje foi um dia que ela tava que parecia que a gente tinha espremido um pouco de limão nela. Tava azeda, não queria, né, quase nada, muito sono. Então a gente vai lendo esses sinais e vai entendendo a necessidade emocional por detrás daquilo ali, sem ir logo com as nossas armas, né? Que infelizmente a gente às vezes faz isso. O ideal é que a gente deixe de fazer cada vez mais isso, da gente apontar as nossas armas para os nossos filhos, meu Deus. Então a gente vai entendendo a necessidade emocional daquela criança. Tudo tem um porquê. A gente passa a ter mais empatia e acolher. Então vamos usar o dom da inteligência, porque a gente tem, a gente só não usa. E aqui vem o terceiro dom do Espírito Santo, que é o conselho. Então, esse dom do conselho, imagina que é como se fosse uma bússola. Então, o dom do conselho, ele traz pra gente aquela bússola. Imagina que vai costurando, né? Para ter o dom do conselho, a gente precisa adquirir lá atrás o dom da sabedoria, do entendimento, da inteligência, né? E esse dom do conselho, ele funciona como essa bússola. Então, por exemplo, para a mulher, funciona como uma bússola em nossas escolhas. Fortalece o nosso dom da prudência, né? Nos ajuda a tomar decisões difíceis. É por isso que funciona como uma bússola, porque é o dom do conselho que o Espírito Santo nos dá, que é o nosso maior conselheiro, que nos permite escolher do jeito certo, a coisa certa, ou a rota certa, o caminho certo. Imagina, vou dar um exemplo. Eu conheci alguém, e aí logo ela conhece um rapaz. E ela percebe a forma que esse rapaz trata os pais deles. Ela percebe que ele trata com arrogância, que trata até com um certo desrespeito com a mãe. E aí ela precisa desse dom do conselho embutido nela, porque ela precisa decidir naquele momento, peraí, este rapaz não faz o papel de cristão, este rapaz não serve pra mim, porque se ele faz com a mãe, ele vai fazer comigo. Ele não pode estar fazendo agora, mas depois ele vai fazer. Então, o dom do conselho, ele serve como essa bússola pra gente escolher algo ali pro nosso caminho. E para nós mães, ajuda no momento, né? De orientar os nossos filhos, de escolher ali uma palavra que eles estão precisando naquele momento, de um aconchego, de uma correção. Então, esse dom é muito importante para que a gente possa sempre estar alimentando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que aguce esse dom do conselho em nós, para que a gente possa orientar melhor os nossos filhos e dar conselhos que vai favorecer a vida deles. E agora vem o quarto dom, que é o dom da fortaleza. O dom da fortaleza, eu falo até que é o dom que eu acho que a maioria das mulheres tem. Eu acho que toda mulher tem o dom da fortaleza embutido nela. Porque é onde a gente precisa para equilibrar todos os papéis que a gente tem no nosso dia a dia. É uma mãe que precisa trabalhar e precisa ainda de ter um momento com o filho dela. E ela com a máquina de lavar, tá vendo só? A máquina de vocês canta, a minha canta. Diz quando a roupa tá lavada. Gente, o dom da fortaleza, eu acredito que está embutido em todas nós. É aquela mãe que precisa trabalhar e mesmo assim arruma tempo de qualidade para o filho. É aquela mãe que tem também o serviço de casa, que não tem ninguém que ajude, mas que precisa cuidar dos filhos. Tem vários, eu gostaria que vocês pegassem todos esses dons e encaixassem na vida de vocês como uma luva.
porque cada uma tem a sua realidade, tem a sua forma de organizar as coisas, né? De acordo com a sua realidade, com a sua vida, com as suas potencialidades, com o que pode. Então, o dom da fortaleza toda mãe precisa. E a gente precisa aguçar cada vez mais esse dom em nós, porque o dom da fortaleza, ele traz a virtude da perseverança. Gente, se a gente não for perseverante o tempo inteiro, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se propõe a fazer, a gente não consegue concluir, a gente não consegue ter direcionamento, a gente não consegue ter constância, né? E a gente não consegue ter o equilíbrio emocional que a gente precisa. É por isso que nós precisamos tanto aguçar o dom da fortaleza. Acho que é por isso que é um dom que o Espírito Santo colocou mais forte em nós. Eu penso assim, eu sinto isso, sabe? É algo inerente, assim, é algo nosso, é algo da mulher. A mulher é isso. Diante das pressões sociais, diante da pressão dentro de casa, no sentido de tantas coisas que a gente precisa organizar, a gente precisa do dom da fortaleza. Diante de tantos afazeres no nosso dia a dia que a gente precisa cumprir, a gente precisa do dom da fortaleza. Para as mães, por exemplo, é um dom, gente, que garante a nossa resiliência. Realmente a gente precisa, porque a maternidade, ela é exigente. Ela é exigente no sentido que exige de nós uma maturidade todos os dias, exige de nós trabalhar em nós todos os dias, exige de nós uma atenção redobrada. E mesmo quando a gente tá com cansaço físico, mesmo quando a gente passa as noites em claro, cuidando de um filho que tá doente, no outro dia não é diferente, a gente precisa ali cumprir com todas as tarefas e com todos os papéis que são impostos pra gente, as nossas responsabilidades, a gente não deixa de cumprir, mesmo quando a gente tá doente, né? E às vezes a gente quer que alguém veja, nossa, eu tô doente. A gente tem isso, o ser humano tem isso, de querer ser vista, né? Mas aí quando a gente lembra que a gente tem o dom da fortaleza na gente, né? Eu sempre falo que até a Mulher Maravilha, quando ela vai dormir, ela precisa tirar a roupa dela para vestir um pijama, imagina assim. Ela não é Mulher Maravilha 24 horas. Então a gente precisa dessa fortaleza, até para lidar com os nossos próprios conteúdos internos, para que isso não vire um lixo na vida dos nossos amores, né, da nossa família, de quem tá ali com a gente. Então a gente precisa dessa fortaleza, porque a mulher é o pilar da casa, então a gente precisa cuidar da gente, para que a gente tenha cada vez mais essa fortaleza embutida em nós. Mesmo com aquele cansaço físico, a gente tá ali ainda, né? A gente tem aquela força. Meu Deus do céu, é incrível demais. Aí vem o quinto, que é o dom da ciência. Não é questão acadêmica, sabe? O dom da ciência. É a capacidade de ver o mundo e a criação como um presente de Deus. Tipo, gente, meu Deus. Olha só, o mundo que a gente vive, às vezes é contemplar, sabia? É contemplar. Às vezes eu paro e fico prestando atenção, meu Deus. A gente já tem tudo que precisa. E pra mulher, ajuda, olha aí, é o que eu acabei de falar, que tá escrito aqui. Ajuda a gente a contemplar as pequenas coisas da vida. Equilibrando a nossa vida, né, a nossa vida técnica que a gente precisa fazer com a nossa vida emocional e equilibrando ali as coisas que a gente precisa cumprir até o final do dia. E para a mãe, ajuda a valorizar esse dom da ciência, cada etapa do desenvolvimento dos nossos filhos. Nossa, é lindo demais, gente. Um dia desse eu tava vendo uma fotinha da Maitê, do primeiro dia de aula. Meu Deus, como ela mudou em um ano. E quantas coisas ela aprendeu. E eu falo que o quanto que eu aprendo ensinando o dever de casa dela, né? E o dom da ciência, ele tá aí para isso também. Pra gente
ter essa inclinação, né? De ver esse desenvolvimento do nosso filho, de participar, de brincar, de ensinar. É uma oportunidade de ver um crescimento conjunto. E o sexto é o da piedade, para não ficar muito grande o vídeo. O dom da piedade, eu lembrei da minha avó que o nome dela é Piedade. O dom da piedade é a relação, né, amorosa de Deus conosco e da gente com o nosso próximo, né? A piedade é a relação filial e amorosa com Deus e a fraternidade com o nosso próximo. Para a mulher, é a ternura, é a compaixão, é algo que já é nosso, não é? Que a mulher já é nosso, isso, o cuidado, a compaixão, a ternura. Nós somos o pilar do acolhimento, no ambiente de trabalho, no nosso ciclo social, na nossa casa, né? Nós somos, eu pensei aqui agora que nós somos, sabe aquela poltrona bem gostosa que a gente senta e a gente se sente abraçada? Somos nós somos essa poltrona que as pessoas elas se sentem abraçadas, que as pessoas se sentem aconchegadas, que nossos filhos, né, a Maite fala, nossa, mãe tá tão aconchegante, que se sente aconchegada, aquele colinho que às vezes a gente não dá, né, pro nosso filho. Hoje de manhã eu percebi que fazia tempo que eu não dava um colinho assim pra Maite, sabe? E quando ela deitou aqui no meu colo na hora do café da manhã, ela veio pra minha perna e deitou e ficou. Aí eu percebi que fazia tempo que ela não ficava assim. Então nós somos essa poltrona aconchegante. Isso é a base emocional para os nossos filhos, né? A nossa doçura, o nosso acolhimento. E tudo isso as crianças, gente, elas percebem e elas replicam. Elas percebem tanto quanto você é doce, o dia que você é doce e o dia que você é azeda. E elas replicam, é incrível. E elas vão lembrar disso depois, tá? E o temor a Deus. O temor a Deus é o sétimo. Gente, quantas pessoas acham que o temor a Deus é aquela rigidez de não tem nada a ver com castigo, não tem nada a ver que eu tenho que cumprir isso, porque senão Deus vai ficar zangado comigo. Não tem nada a ver com isso. Não é medo nem castigo, mas é um profundo respeito e desejo de não ferir a Deus. O que é não ferir a Deus? É eu tentar, é eu reconhecer, primeiro, que eu preciso de Deus na minha vida, que eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida, que eu preciso da ação dos sete dons do Espírito Santo na minha vida, porque eu em mim mesma eu não sou nada, eu não consigo fazer nada sozinha, e se eu resolver fazer sozinha eu faço tudo errado, e não respeito as hierarquias. Então, é eu tentar fazer sempre o melhor, dar o meu melhor para Deus. E se eu vou lavar uma louça, consagrar as pequenas tarefas a Deus, consagrar. Eu ter esse profundo respeito, sabe, em querer fazer o certo, porque eu sei que é certo, que o meu Deus me ensinou que é certo, que tem na palavra o que é certo, e eu dizer não pro que é errado, e sim pro que é certo, mesmo que eu não queira. É como eu falo pra minha filha, ela fala assim, mamãe, eu falo, Maite, olha, você já arrumou sua cama? Tem dias que não precisa eu lembrá-la, tem dia que nem precisa mandar, mas tem dias que precisa. Maite, você já arrumou sua cama? Ela, não, mamãe, eu não quero, eu não vou arrumar. Eu falei, essa é a resposta certa? Aí eu falo pra ela, tudo bem, minha filha, não querer. Você não é obrigada a querer e nem precisa mentir pra mamãe dizendo que quer, só pra agradar a mamãe. Não preciso disso, eu quero a verdade. A resposta certa é, mamãe, eu não quero. E tá tudo bem, minha filha, você não querer, mas tem que fazer. A gente não faz tudo o que quer, mas a gente precisa fazer o que é necessário. Aí ela dá a resposta, né?
Mamãe, eu não quero arrumar a cama, mas eu vou arrumar, porque é preciso. Então, é isso, gente. Para a mulher, por exemplo, é a base da integridade, da fidelidade aos seus valores, quando está sob pressão, por exemplo. Eu vou concordar só porque eu tô cansada com isso aqui. Não, é isso aqui, eu acredito assim, de uma forma respeitosa, né? E para a mãe, por exemplo, o temor a Deus gera a responsabilidade de ser um espelho de virtudes para os nossos filhos, né? Sabendo que nossa missão principal é conduzi-los no sentido maior da vida. Então, a gente precisa sempre lembrá-los qual o sentido da vida, né? A gente precisa ser esse trem, sabe? O trem não faz fom, fom, pipi. Então, a gente precisa ser essa sirenezinha o tempo todo para ensinar os nossos filhos, né? De ser essa responsabilidade, de ser esse espelho, né? De virtudes para os nossos filhos, como eu já falei lá para trás. Eles vão fazer de acordo com o que a gente faz também. Não é só falar, mas ser esse espelho para eles. Então, isso também é o temor a Deus. Eu tô agradando o coração de Deus, fazendo o que Ele confiou a mim, a vida que Ele confiou a mim. Eu tô honrando a vida que Ele confiou a mim, tentando sempre ali me melhorar para dar a educação que o meu filho precisa, que a minha filha precisa. E eu espero ter ajudado vocês, a clareado um pouquinho o que são os 7 dons do Espírito Santo na nossa vida, na prática cotidiana, como mulher, como mãe, como pessoa. E se você achou relevante esse vídeo, se te ajudou, compartilhe com uma mãe, com uma amiga, com as pessoas aí que vieram ao seu coração. E curta o vídeo também, que aí o YouTube entrega para mais pessoas. Beijo!